Meus amigos, eu quero hoje comentar com vocês uma intuição que eu tenho e que eu já havia partilhado nas redes sociais, que é acerca dos riscos que o país está correndo. Não há dúvida que o Brasil está sob ameaça de diversos tipos, mas eu tenho como quatro os principais. Aliás, o primeiro é o principal, os outros são derivados dele, mas são também agudos. Quais são os riscos? O primeiro deles é o risco do continuismo de poder. Nós vimos hoje as manchetes dos jornais falando das negociatas da Petrobras. Mas é absolutamente certo que essa negociata não é isolada, nem na Petrobras, nem no resto do governo. Parece que negociata virou o modus operandi da governabilidade nesse país. Fosse uma situação mais normal, provavelmente a senhora presidente da República poderia sofrer um processo de impeachment, que seria justo e razoável. Mas, dada a correlação de forças que tem hoje no país, provavelmente isso vai passar em brancas nuvens. Então, o grande risco é que tenhamos em outubro o continuismo do PT. Mas, independentemente de vir ou não vir esse continuismo, que só vai agravar o quadro, a gente poderia dizer que estamos correndo agora um segundo risco da maior gravidade, que é o retorno da inflação alta. As manchetes dos últimos dias não foram nada alentadoras, falando aí do repique no setor de alimentos, a necessidade de recompor as tarifas do setor elétrico. Todos nós sabemos que os preços dos transportes coletivos estão represados, lembra dos badernados do ano passado, orquestrado pelo próprio PT, impediu que as tarifas tivessem seu preço adequado ao valor de mercado. Mas não apenas, a gente vê também os preços dos combustíveis, especialmente da gasolina, deprimidos relativamente ao que houve com o câmbio e com os preços em geral. Isso tem tido consequências gravíssimas. Uma delas é a depreciação do valor das ações da Petrobras, que foi jogada a um nível, eu acho que não tem registro histórico dessa depressão de preço de ações da Petrobras. Então a gente está vivendo aí, de fato, uma grave ameaça inflacionária. E o governo nada faz para combater. Para começo de conversa, não quer saber de ter superávites primários que impeçam a expansão da dívida pública. Mas não só. A gente viu a abrupta redução da taxa de juros, promessa de campanha da dívida, da Dilma, que depois se revelou incompatível com a realidade. No momento voltaram a elevar os juros. Muito provavelmente voltaram de maneira não de bom gosto, vamos dizer assim, e também de uma forma insuficiente. A gente está aí diante de desequilíbrios muito graves. Não dá para dizer que o país não corre o risco inflacionário. Corre sim. Basta olhar para a Argentina, basta olhar para a Venezuela, ver governos semelhantes ao do PT, populistas, comunistas, mais preocupados com a distribuição do que com a produção, mais preocupados com o discurso do que com a ação, que é o caso da dona Cristina Kirchner, o caso lá do Maduro. A gente vê que o desarranjo tem sido grande. E nós estamos na mesma trilha. Agora, tem até falar que falávamos anos atrás, o efeito Orloff. O Brasil é a Argentina de hoje. Amanhã do Brasil é a Argentina de hoje. O terceiro risco que eu vejo é o risco do balanço de pagamentos. O Brasil ainda tem elevadas reservas internacionais e é esse o único fator que tem impedido que a taxa de câmbio sofra uma depreciação mais grave. Mas essas reservas não duram para sempre e não podem financiar déficits na balança comercial, na balança de serviços, do tamanho que estão sendo gerados. 6 meses aí com buracos acima de 20 bilhões, não tem avaliação de risco que resista. O
Brasil, de fato, se não tem um risco de colapso cambial, tem um risco de agravamento cambial, com reflexo na taxa de câmbio e por derivado pelos preços em geral do país. É um risco muito sério. O governo brasileiro devia estar preocupado em gerar as condições para que a balança comercial, ao menos ela, se equilibrasse e gerasse algum superávit. Mas vemos que não faz isso. A balança comercial, mesmo com a eficiência histórica do agronegócio brasileiro, com a sua surpreendente inserção no mercado internacional, sua competitividade, a coisa não está fluindo, porque o chamado custo Brasil impede a produção e impede a comercialização. A gente tem visto desastre aí no setor de portos. Não precisa ir longe. No setor de estradas, toda a parte de logística no Brasil é cara, insuficiente e ruim. Isso impede que o Brasil tenha condições de gerar superávit. Mas não é só isso. Não. Os gastos públicos, a absorção interna forçada pelos gastos públicos, não é brincadeira, não. Isso envolve um aumento de importações na veia. E temos também, é bom não esquecer disso, as pessoas não costumam mais falar sobre esse assunto, mas isso era muito falado quando a gente estava no período de superinflação lá, no final do governo Figueiredo, aquele desastre do governo Sarney, né? Que é o desastre da elevação da taxa de salário. Os salários brasileiros estão superiores ao do resto do mundo. Eu não tenho uma tabela comparativa aqui, mas eu sei. Então, a indústria está sendo destruída também porque os salários pagos aqui são irrealistas. E nós, quando falamos de salários, não falamos só do que o cara recebe na conta por conta do trabalho. Nós falamos desse monte de penduricários que inventaram, que só encarecem a matriz. Por exemplo, 13º salário. Por exemplo, participação do lucro, é um 14º salário. Enfim, parece fácil dar bondades, mas esse tipo de bondade simplesmente inviabiliza exportações de manufaturados. Por isso que o Brasil perde todas para a China, para a Índia, para o Oriente. É incompatível. Então, com esse regime de salário, sobretudo essa elevação anual do salário mínimo, que é uma coisa de uma irracionalidade atroz, que inclusive está ajudando a acelerar o desastre da Previdência Social, a gente está tendo aí todos esses desequilíbrios gerados. Né? Bem, e por fim, tem um risco que já é uma realidade, eu diria, de isolamento internacional do Brasil. A política exterior do governo Dilma é um desastre. Prioriza o Mercosul e o Mercosul lhe dá uma banana. A Argentina faz o que faz, cria protecionismo, inventa regras fora dos acordos e tal. A mesma coisa vale para a Venezuela e para os outros agregados. É de discutir o que é que o Brasil realmente ganha com esse Mercosul. Agora, é absolutamente certo o enorme prejuízo que o Brasil tem ao não dar atenção ao comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que eram sempre os grandes parceiros do Brasil, agora minguaram. O governo do PT, desde Lula, preferiu a China e os países chamados Hemisfério Sul, vamos dizer assim. Mas isso tem um custo. O custo é exatamente esse. O Brasil não tem condições de vender para esses mercados. Não quer comprar, tudo bem, mas também não vende. As trocas ficam prejudicadas, a produtividade cai e o isolamento acontece. Então, vamos dizer assim, essa política externa, que é basicamente a pauta do Foro de São Paulo, a pauta da Revolução Continental, está destruindo os interesses nacionais brasileiros. Mas, como dizem, nem toda crise traz no seu bojo a solução. O que nós vimos desde 2002 foi a adesão em massa da elite econômica e política ao projeto político do PT. Foi uma coisa que me surpreendeu. Eu só fui me dar conta do que aconteceu 2, 3 anos depois. Eu falei, como é que é possível? Toda a elite empresarial e toda a elite política, boa parte dela expressa dentro do PMDB, estava debaixo da asa do governo.
E isso tem permitido a longevidade do governo do PT. Tem lhe dado condições eleitorais e tem lhe dado condições de governabilidade. Mas eu percebo que esse apoio monolítico não existe mais. Há um racha na própria elite econômica, a gente tem visto lideranças empresariais expressivas criticarem o governo abertamente, atualmente, né? E o melhor, o sólido apoio que o PMDB dava ao governo parece que deixou de ser sólido. O racha aconteceu. É provável que o PT tenha ainda uma boa parte do apoio do PMDB e da elite empresarial. Mas uma fração dessa gente não apoia mais. Ou está com o pé atrás, ou percebeu que o abismo é logo ali e nós vamos cair dentro. É preciso notar essas mudanças na base, vamos dizer assim, política do governo, na base sociopolítica, para entender o que pode acontecer. A mim não me surpreenderia uma derrota eleitoral do PT. Por conta, especialmente, desse racha que eu observo, que toda a gente vê, está nos jornais. Isso é uma boa coisa, isso é uma resposta à crise. Não é possível que toda a gente fique de braços cruzados e estupidificada diante dessa incúria governamental que nós temos aí no poder. Não é possível. É possível, pelo menos algumas pessoas já sacaram que esse barco vai naufragar. Não quero ser otimista e não sou. Acho que, independentemente de manutenção do poder ou não, essas crises vão se agravar. Mas eu não tenho dúvida que a manutenção do projeto político do PT do poder será o caminho da perdição nacional. Quem viver, verá.